É um assunto realmente interessante porque mexe, né, com o nosso dia a dia, mexe com o nosso fluir. E os assuntos, a própria espiritualidade nos repassou, os itens, as perguntas foram enviadas por eles, então a gente pode, dentro do tema, desenvolver aí um conteúdo bacana e sempre coloquem a opinião de vocês aqui, é muito bem-vindo, eu consigo ler todas, tento adicioná-las ao contexto, tá bom? Algumas a gente consegue ler na íntegra, então fiquem à vontade para poder a gente desenvolver esse estudo de hoje aí, surpresa, tá bom? Vamos ver se a Dona Padilha já está disponível. Uma boa noite. Uma boa noite, minha senhora. Eu só preciso de uns 2 minutos, se a senhora, por gentileza, para me tomar um pouquinho mais a consciência do medianeiro. Ok, Lhe tranquilo. agradeço a sua delicadeza, a sua paciência. Está com seu copo d'água? Já está tudo aqui já. Já Muito tem bem. água, já Ele tem deixou café. aqui em minha fronte, ou na fronte dele, em cima especificamente, alguns líquidos. Se eu não me engano, um é um copo d'água. Esse eu vou me servir. E, já seguindo adiante, por mais que eu perdi esses minutos, e assim eu vou me firmando, como vocês falam, né? Nós Sim, dissemos para ele que nós íamos hoje trabalhar diferente na mediunidade dele, vindo aos poucos, por mais que o que vocês chamam de incorporação, eu procuro chamar de vingamento sintônico. Há um tabu que dizem que Exu trabalha nos chakras inferiores apenas. Isso, com todo respeito, é uma deslealdade cultural mediante a vastidão das formas, modos e meios de coligarmos-nos ao médium. Eu não posso falar por todas as pombogiras Maria Padilha, e creio eu que nem o médium, inclusive o Edson Rosa, pode descrever a mediunidade em suas minúcias como uma regra, como se fosse uniforme, tanto no físico, que é regado e banhado por gênio, persona, por ímpeto, desejos, vontades, que se expressam em várias vazões sinestésicas em si, que criam sensações e impressões unas daquela carcaça orgânica no médium, como também do espírito, que fora a sua intelectualidade, tem a sua bagagem psicoemocional. O sim. não estarmos mais usando a carcaça orgânica não inibe de nós espíritos, independente dos níveis de consciência e as linhas funcionais que nós possamos nos manifestar, sensações e impressões, e principalmente a naturalidade de ser. Por gentileza, fica à vontade. O dia de hoje é interessante pelo fato de você estar aqui e poder responder as nossas perguntas, porque a gente escuta muita coisa sobre os Exus, escuta muitas informações a respeito desse intercâmbio entre mentores e médiums, enfim. E como a gente aqui encarnado está sempre ciente de uma parte da realidade, então para nós é realmente difícil imaginar. É Então, muito interessante. Eu peço perdão. Pela segunda sim. vez eu estou lhe cortando, mas os Exus exigem um pouco de dinamismo de nós duas. Uhum. Principalmente a egrégora que está hoje, que é o destanca-rua, o porteira. Então até eu vou ser mais dinâmica, não lhe obrigando a isso, mas eu já lhe pedi essa gentileza e cusas, né? Falar de Exu para Exu é falar de uma história que se perde no pó da terra. Porém, se falarmos de Exu como entidades em si, eu vou falar do Brasil. Aqui, Brasil. Terra das araras, não é isso? Isso. Aqui no Brasil, pela mentalidade filorreligiosa do brasileiro até hoje, isso até hoje, 2022, as pessoas ainda creem numa espiritualidade religiosa. Então se cria todo um afrorismo, um instavismo, dogmatismo.
aonde o sofismo, os apegos, sofismo, apego, os cacófitos psicológicos, emotivos, levam as pessoas a crer pelo extremo, pela dor e pelo sofrimento. E pelo mesmo extremo, só se for algo muito bom e poderoso ou for algo muito ruim e escabroso. Na pátria espiritual, até onde eu sei humildemente, quando começou no Brasil a se manifestar Exu, houve uma grande investida de entidades não propriamente obscuras e obsoletas na intelectualidade, entre o intercâmbio do mediunato e do psicológico dos indivíduos de dados cultos. Sejam eles vindo da Mãe África, ou já eles pertencentes à pátria do Brasil. Eu não vou entrar em detalhes de imigrações espirituais. Vamos direto aqui, Brasil, manifesto. Até onde eu sei, uma grande massa de espíritos altamente intelectualizados, mas muito pouco moralizados, se infiltraram em vários cultos, percebendo esta fenda, esta brecha psicoemotiva e carente e ansiosa mediante aos ansejos da religiosidade e da espiritualidade, e assim começaram a incorporar em alguns médios. Obviamente, se falarmos na história espiritual, tudo com a permissão do Cristo, ou de Olorum, ou de Oxalá, porque a Umbanda, especificamente a Umbanda, não estou desfazendo de outras filodoutrinas e muito menos espiritualidades em si, a mescla dos decrínios, vontades e desejos e sintonias de vocês, medianeiros que me escutam, horas por intelecto, horas pelo interesse, ora pelas demandas, ora pelo amor, ora pela dor. A cada um é dado conforme a obra que se nutre. Assim, essas entidades tiveram um aval, sim, de trabalhar entre preto velhos, caboclos, encantados, baianos, boiadeiros, entretanto, sobre a supervisão de uma entidade que veio de países europeus e africanistas e asiáticos, tipo do Velho Mundo, para o Brasil, com não tanta, talvez, cultura como se entende hoje, mas com muita ética espiritual. Esses seriam os verdadeiros Exus batizados de lei, que entre uma legião se faziam entre uma legião de quase 170 mil entidades para cada chefe de legião. Você entende o que eu estou falando, menina? Sim. Então, Maria Padilha, você está dizendo que os pertencentes a essas legiões, eles eram ignóbeis, ignorantes? Não, extremamente inteligentes, porém não muito mal moralizados. Mas estavam, vamos dizer, estudando, se afeiçoando a ser Exus. E com isso, eles começaram por dívidas kármicas com alguns brasileiros que em vidas passadas já não eram daqui, eram das mesmas martízes que eles vieram em outros solos. Assim se agregaram pela lei de sintonia, para trabalhar profundamente o que vocês chamam na psicanálise, na psiquiatria e na psicologia do profundo porão freudiano. O que vocês acham de porcarias instintivas humanas? Assim foi criado vários nomes pistorescos, cabalísticos, ritualísticos de algumas entidades que hoje nem se ouve mais na linha de Exus. Lembrando que todos eram condenados e, de alguma forma, orientados como crianças a crescerem espiritualmente
pelos verdadeiros Exus, vamos dizer assim. Exus estes que muitos não tinham nenhum traço cristão. Exus esses que vieram de tronco urubá, de tronco mongol, de tronco egípcio, de tronco francês. E assim se espalha. Só que o que aconteceu? Como ser humano cheio de entulhos psicoemocionais e instintivos, tendo o afrorismo espiritista, espiritualista, como uma caixa de surpresa, aonde eles criaram uma caixa de Pandora, pelos seus anseios carentes e os seus anseios cheios de pitorescas historietas, de demônios, de diabos, tornaram os próprios frequentantes dessa religião o Exu, que agora está mudando de uma forma lenta, como o próprio servidor do diabo, para não dizer o próprio bode expiatório das suas consciências eloquentes. É óbvio que o chefe de legiões dessas correntes gigantescas de entidades que vieram para a pátria do Brasil buscando a clareza ingênua e gentil de servir os outros em si, foram abençoados pela grande medicina do Cristo cósmico, que é homeopática. Semelhante atrai semelhante. Eu não estou falando de Umbanda como religião. Eu estou falando que eu vivi, vi e sei. Nem Edson sabe disso. Porém, com o tempo em si, principalmente agora, em 1940, foi um marco muito importante em si, pela Segunda Guerra. Houve o expurgo, não pela guerra em si, eu não vou entrar nesse contexto, mas houve o expurgo energético de muitas mazelas, de muitas dores e de muitos sofrimentos. O ser humano, quando diz eu incorporo no Brasil, não, você incorpora no planeta, porque até onde eu sei, o espírito que tu tens e o espírito que embaixa em ti, ele é cósmico, ele não é exclusivo da tua religião. Por isso que eu, humildemente Maria Padilha, digo que todos os envolvimentos do mundo, inclusive as guerras em si, elas causaram e causam um abalo na estrutura psicoemotiva, tanto dos carnados como dos desencarnados. Em 1940, para ser mais específico, 1943, 1944, nessa vórtice do tempo, houve uma reunião aqui no Brasil, com as estruturas da cúpula da Umbanda. Esse detalhe eu não vou dar, porque nós entendemos que as pessoas puxam muito a Umbanda para os seus umbigos. E não é minha intenção fazer diferenciações. E foi estabelecido que, durante 45 a 50 anos, dariam a esses espíritos todas as ferramentas possíveis para eles se desenvolverem através do bem que estavam fazendo, pelo melhor em si que estavam praticando. Muitos deles preferiram estagiar em outras correntes. Outros ficaram como Exus. Já em 1968 foi quando foi, depois de quase mais ou menos 270 anos, coroado e batizado uma grande leva de Exus. Foi assim que no Brasil estourou o manifesto de Exus. Exu Mortalha, Exu Garganta, Exu Caninana, Exu Quebra-Galho, Exu Pimenta, Exu Toquinho, nomes raros hoje em dia. Que seriam os mesmos que outrora foram aqueles espíritos altamente intelectuais, mas sem não muita moral. A diferença é que agora eles vieram com a humildade de não precisar dar o nome, mas como carteiraço do Cristo,
dizer apenas, eu sou Exu Toquinho, um nada, um ninguém. Mas eu posso tirar o graveto da tua ignorância dentro dos teus olhos. Eu sou Exu Mortalha, um nada e um ninguém. Mas agora eu posso dividir o teu joio mediante ao teu trigo, se você assim se fazer merecedor do seu próprio amor. Você não precisa acreditar em mim. Esse tipo de Exu durou entre 1960, 70, até mais ou menos o começo dos anos 85. Depois de 1985 para cá, muitos voltaram à sua pátria para assim participarem de outros projetos. Porém, os que ficaram aqui ficaram com uma missão extremamente difícil. No começo, os mesmos serviram de refúgio, de forma de desbravar a inconsciência e inconsequência humana. Agora, os poucos que ficaram, e raríssimos se manifestam pela incorporação, em qualquer nível, têm a missão sagrada do Altíssimo, o Lorum, Abatalá, Manitu, Tupanda, o nome que você quiser, Deus, o cosmo, de tentar trabalhar a inconsciência, mas mantendo no ser, ajudando, não como barganha, a consciência presente de si mesmo. Algo que particularmente nós vemos como quase impossível. Mediante as peraltices ritualísticas, místicas, perante as carências, as ansiedades e a eloquência do ser humano de querer se despontar pomposamente por nomes e imagens. Pensam poderes. E assim por diante. Agora nós podemos começar, quem sabe, falar não só de Exu, como de animismo, de mediunidade, de mistificação e tudo mais. Lembrando que dentro deste contexto Exu, qualquer entidade tem níveis de consciência. O que eu posso garantir é que no plano espiritual não existe uma verdade. Há verdades assim como aqui. Vocês estão muito enganados que vão desencarnar e vão para o plano espiritual e achar que só existe um tipo de Exu. Isso é coisa daquelas pessoas retardatárias que ainda estão trabalhando o seu inconsciente cheio de apego e de animalidade. À vontade. E o que eu gostaria de perguntar é justamente isso, para começar. Existe Exu forte e Exu fraco? Eu acabei de lhe dizer que os verdadeiros, quando eu digo verdadeiro, é um modo humano de falar. Exus nem se manifestavam. Eles esperaram quase 270 anos para começar a se manifestar. E quando eles se manifestam, eles gostam de psicografar. E quando incorporam, eles quebram tabus. Por exemplo, um tabu. Falar de Cristo, Maria Padilha. Você é católica? Não. Maria Padilha, você quer no Cristo Jesus? Não. Mas na palavra e no ensinamento dele é o que me atrai. Por uma pessoa que tem fé raciocinada, ela pode pensar assim: sim, em Olorum, Abatalá. Você crê? Não. Mas nos ensinamentos e nas raízes africanistas, puras, não por poder, mas por graciosidade, limpidez, isso me atrai. Porque a verdade é uma. É você com você mesmo. E o caminho é um só. Você por você mesmo se alevanta ou se derrota. Não tem outra regra.
Por mais que alguns obsessores ou alguns certos espíritos, que eu não vou entrar em detalhes, pode lhe favorecer a sua vida, é um favorecimento cheio de derrota. É uma ajuda cheia de fracasso. Nada como o tempo, que infelizmente, e eu digo isso sem dor alguma, nem tristeza e nem deboche, estou sendo sincera, para muitos, só com ranger de dente, dor e sofrimento. As escolhas são medidas e somadas mediante a vossa atitude ou mediante os vossos declínios de conveniência e de imprudência espiritual.